A advogada de hoje que vai nos orientar, nos auxiliar, Ana Laura Martelli. Ana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença também. Falando sobre direito da família, qual é ou quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas? No âmbito de direito de família, as dúvidas mais frequentes são em relação aos alimentos, quem deve pagá-los, prestá-los, quem tem o direito de recebê-los, né? Muitas dúvidas também em relação ao divórcio, em relação a questões envolvendo guarda dos filhos, alienação parental. Um tema que está em alta agora é a questão do reconhecimento da entidade familiar socioafetiva, então o pai socioafetivo e não apenas os vínculos consanguíneos. E é um assunto que dá muita briga, né? Muito conflito. Dentro do próprio direito, no âmbito nacional, tem várias divergências. Bom, vamos para as ruas. Algumas perguntas do nosso público. A primeira. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o pai não paga a pensão, a responsabilidade fica para os avós? A primeira questão que eu gostaria de frisar, Gisele e Dona Renata, que perguntou, na verdade não é apenas o pai que tem a obrigação de prestar os alimentos, né? Os alimentos, eles devem ser prestados pelos pais, pai e mãe. A obrigação principal é deles. Então, aquele que tem a guarda física dos filhos devem prestar os alimentos in natura, oferecer o que? O lar, a comida. O outro pai que não tem a guarda física, ele tem que prestar os alimentos já numa prestação pecuniária. Se não fizer, pode sim ser chamados avós. E a obrigação é tanto dos avós paternos quanto dos avós maternos. Chama-se alimentos avoengos. Ok, respondido. O que é alienação parental? Explica pra gente, doutora. Explico. O que ocorre muito na prática é que depois de um divórcio ou de uma separação, um dos ex-cônjuges quer utilizar os filhos como instrumento ou moeda de troca ou até mesmo como vingança para atingir o cônjuge. Então começa uma campanha de desmoralização, começa a criar adjetivos para que os filhos rejeitem o outro cônjuge. Então é essa campanha de desmoralização para que os filhos alimentem uma rejeição, um sentimento de rejeição e ódio em relação a outra. E isso acontece muito, né? Muito, infelizmente. Para as ruas? Se o pai quer reconhecer a paternidade e a mãe não quer, o que devo fazer? O direito de filiação, na verdade, é a relação do pai ou da mãe e do filho. Então, se a mãe não quer, ela não tem o direito de recusar. Na verdade, se ela está criando obstáculos, deve o suposto pai ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade e quem figura no polo da ação não é nem a mãe, é o filho menor. E não tem porquê, né? A mulher não querer que o companheiro ou ex-companheiro reconheça o filho do casal. Direitos iguais. Geralmente são os ânimos, né? O filho é meu, é só meu e esse sentimento, infelizmente, de vingança. Novamente para as ruas. Com a nova guarda compartilhada, a criança vai ter que ficar 50% com o pai, 50% com a mãe? É assim que acontece? A guarda compartilhada, ela é diversa da guarda alternada. A guarda alternada é justamente isso que ela ficou. Um final de semana com alguns dias com o pai, outros dias com a mãe. Isso é guarda alternada. Guarda compartilhada, na verdade, é que o pai e a mãe têm direitos iguais na escolha do futuro do filho. Então, qual escola vai estudar, qual o curso vai fazer. Dentro da guarda, nós temos a guarda jurídica, que é o poder igual de escolha, poder decisório igual de escolhas para o futuro da criança. E temos também a guarda física, que é com quem o menor vai residir. Tendo a guarda física para um dos pais, o outro fica com direito de convivência. Mas a guarda compartilhada não é guarda alternada. Próxima dúvida. Qual o prazo para a separação judicial?
Na atualidade não existe mais separação. Hoje, se a pessoa é casada e quer dissolver o vínculo matrimonial existente, basta o divórcio. Qual o requisito? A vontade. Basta a vontade de se divorciar, não tem mais esse lapso temporal. Próxima dúvida. Qual a importância que todos tenham o nome do pai no registro? O registro, ele é importante por quê? Porque ele vai colocar o nome da pessoa. O nome não é aquilo que nós entendemos por nome, né? Ana Laura não é um nome, é o prenome. Na verdade, o meu nome, o seu nome é aquilo que nós chamamos de sobrenome. Então é importante por quê? Porque vai identificar dentro da sociedade qual o núcleo familiar que você pertence. Então eu pertenço ao núcleo familiar Martelli, ao núcleo familiar Teodoro, que é o quê? A família. Dentro da sociedade eu estou inserida nessa família. E também direitos de filiação, né, que vão gerar várias consequências. O dever de prestar assistência, os alimentos, o dever de direitos sucessórios, por exemplo. Perguntas do nosso público aqui, via telefone e e-mail. A Josefa Martinez, lá de São José do Rio Preto. Minha filha faleceu há 3 anos. Agora, o marido quer proibir a gente de ver os meus netos, por ciúmes. Ele tem esse direito, doutora? Nós precisamos entender que a criança é sujeito de direito, a criança não é objeto. Eu não posso utilizar a criança como instrumento para vingança ou a criança me pertence. Na verdade, a criança tem sentimento, ela tem o direito também de conviver com os avós maternos e paternos e os avós também têm direito de convivência em relação aos netos. Portanto, se houver esse prejuízo, ela pode sim estar requerendo esse exercício do direito de convivência. Giovana Barbosa, de Ibitinga. Eu queria saber quando pode ser considerado sequestro. Olha a história. Meu ex-marido pegou meu filho para passar o final de semana, só que não quer mais devolver. Isso já tem 1 semana. É considerado sequestro? 1 semana? Na verdade, o que ela vai ter o que tem que verificar? Porque ela não deu todas as informações. Nós precisamos verificar primeiro se há regulamentação de guarda. Se houver regulamentação de guarda e a guarda pertence a ela, a partir do momento em que foi estabelecido o direito de convivência e ele não restituiu esse menor no prazo estabelecido, então, por exemplo, ficava com o menor no final de semana, não estabeleceu, ela já pode entrar com uma ação de busca e apreensão desses menores, porque ele já está lesando sim. Agora, o sequestro é no âmbito do direito criminal, vai ter que analisar vários elementos. No âmbito do direito de família, se houver, novamente eu friso, se houver regulamentação de guarda e ela tem a guarda desses menores, se ele não restituiu no prazo estabelecido na sentença, ela já pode ingressar com uma ação de busca e apreensão desses menores e pode haver prejuízo no direito de convivência do pai. Ok, conversei com a advogada Ana Laura Martelli, que tirou as suas dúvidas, algumas dúvidas, né, sobre o direito da família. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima oportunidade.